Boa tarde, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu estou aqui em cima da montanha nessa tarde de quinta-feira, tarde que precede o nosso culto de hoje. Eu gostaria de orar pela sua vida, de orar pela igreja. Inclusive eu trouxe aqui os envelopes com o nome, das pessoas que contribuem financeiramente para o nosso ministério fazer a obra que fazemos. E vou estar orando por essas pessoas também. E vou estar orando pela tua vida também. Mas eu gostaria muito de falar um pouco hoje sobre algo que serviu como uma virada de chave na minha vida. Eu posso dizer que serviu como uma virada de chave na minha vida, porque na maioria das vezes, ou quase sempre, é preciso que algo aconteça diretamente a nós, dentro de nós, para que nós tenhamos consciência de qual é o real propósito de Deus para a nossa vida. A Bíblia nos diz em Lucas 17 que o filho pródigo estava passando por uma situação terrível, mas em um certo dia, ele caindo em si, ele foi capaz de reconhecer a situação onde ele estava, de reformular o seu caráter e viver a mudança, viver aquilo que sempre foi para ele. Eu quero fazer uma leitura no livro de Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos da praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da sua pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. De agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Nós vemos aqui que esses homens passaram a noite inteira lançando as redes ao mar. Passaram a noite inteira avançando ou querendo avançar em um propósito, querendo prosperar no seu trabalho, querendo prosperar naquilo que para eles era um sonho, querendo fazer algo que trouxesse não apenas dinheiro, mas que trouxesse dignidade a eles para manter a sua casa, manter a sua família.
e que com isso também trouxesse realização em meio à sociedade. Mas a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira. Não houve pesca. Não houve um só peixe. É como se os peixes tivessem se aglomerado em um único local, em um único cardume longe daquele barco. É doído, é sofrido quando nós passamos por isso. Quando nós lançamos todas as nossas redes, quando nós batemos em todas as portas, quando nós tentamos com todas as nossas forças, com toda a nossa capacidade, e é como se estivéssemos fazendo no lugar errado, na hora errada. Há muito que aprender nessa palavra. Aqueles homens estavam agora desanimados, lavando as suas redes, lavando os barcos. Mas por algum instante, eles ouviram Jesus. Jesus entra em um dos barcos, especificamente no barco de Simão Pedro, e dá uma ordem a Pedro para que ele se afastasse um pouco. E Jesus se utiliza da embarcação de Simão Pedro para pregar o evangelho da salvação à multidão que estava diante dele. Pedro não hesitou em fazer o que Jesus estava lhe ordenando. Pedro poderia ter descido dali com uma raiva tão grande por não ter pescado nada, ter se isolado, por ter batido na porta a noite inteira, por ter lançado as redes a noite inteira. Pedro poderia ter se isolado por ter quebrado a cara mais uma vez. Mas para ele não fazia mais diferença. Pedro já estava acostumado a não pescar por várias vezes. O interessante é que quando ele toma essa atitude, tem esse tempo de permitir Jesus subir na sua embarcação, de servir a Jesus com a sua embarcação. Pedro é abençoado. Pedro é abençoado. Quantas vezes Jesus fala conosco, para que venhamos servi-lo com a nossa embarcação, servi-lo com a nossa vida, servi-lo com o nosso nome, servi-lo com enfim, com o que somos e temos. E nós recuamos, nós rejeitamos isso. E passamos a reclamar, a lastimar da vida em que levamos. A Bíblia diz que após Jesus pregar para aquela multidão, Jesus olha para Pedro e disse: olha, lança-te novamente ao mar, vai, entra no mar afora. Pedro disse: Senhor, olha, isso aqui foi a virada de chave na minha vida essa semana. Pedro disse: Senhor, nós passamos a noite inteira no mar, lançando as redes. Nós estamos cansados, nós fizemos. Mas Pedro entendeu naquele instante que não se tratava do nós, não se tratava dele, não se tratava dos demais. Isso é o que muda a vida de alguém. Quando você entende que não se trata de você, quando não se trata de você, quando se trata do propósito de Deus através da sua vida. Porque às vezes nós como pessoas ficamos: eu tentei, eu fiz, eu busquei, é sempre eu. E não deu certo. Porque existe sempre o nós. Quando nós entendermos que não é sobre nós, é sobre o propósito de Deus na nossa vida, e por intermédio de nós, as coisas fluem. Coisas que você tentou várias vezes, bateu em portas várias vezes, foi você: hoje eu vou fazer, hoje eu vou tentar, hoje eu vou conseguir. É sempre sobre você e não é sobre você. Não é sobre você. É sobre o propósito de Deus através de você. É sobre o propósito de Deus através de você. Não é sobre o dinheiro que você pode ganhar. Não é sobre as conquistas que você pode ter. Não é sobre quem você pode ser na sociedade. Não. É sobre o propósito de Deus na tua vida. O
propósito de Jesus com Pedro naquele dia era mostrá-lo que ele era bom naquilo que ele fazia, que ele era tão bom naquilo que ele fazia, que Jesus o promoveu não apenas a pescadores de peixe, mas a pescadores de homens. Você é bom no que você faz. Se não tem dado certo, é porque você tem dito que é sobre você, e não é sobre você, é sobre o propósito de Deus na tua vida. E Pedro entendeu que não era sobre ele. Pedro entendeu que não era sobre dinheiro. Pedro entendeu que não era sobre a conquista pessoal dele, mas era sobre ele se colocar como um instrumento nas mãos de Deus. E a pesca foi maravilhosa. Aquilo que antes ele tentou e não deu certo, deu errado, as portas se fecharam. De repente agora as portas se abriram, as coisas deram certo, os peixes vieram até eles, porque ele entendeu que não era sobre ele, era sobre o propósito de Deus na vida dele. E nós vamos ficar igual Pedro a noite inteira, tentando pescar, tentando fazer, tentando conquistar, tentando realizar, e não vamos conseguir, até nós entendermos que não é sobre nós, é sobre o propósito de Deus para a nossa vida. É sobre o propósito de Deus na nossa vida. E Pedro entendeu isso. Pedro parou, se reformulou o seu caráter. Opa, não é sobre mim, não é sobre mim. Eu vou tentar mais uma vez agora, não em cima do que eu sei, não em cima do que eu posso, da minha experiência, mas segundo a palavra que Jesus me disse, segundo a palavra que o Senhor me deu. É sobre Ele agora, não é sobre mim, é sobre a promessa dEle, não é sobre mim, não é pelo que eu sei, ou pelo que eu posso, ou pelo que eu... Não, é pelo que Ele me prometeu. Então quando nós fazemos as coisas mediante a palavra de Deus, quando nós entendemos o propósito de Deus, as coisas fluem a ponto de surpreender as pessoas, a ponto das pessoas ficarem surpresas com tanta bênção que nós estamos gozando, que nós estamos usufruindo. Pedro entendeu tanto que não era sobre ele, que não era sobre conquistas, que não era sobre recursos, que não era sobre finanças, que quando ele chegou de volta à praia, ele deixou tudo, ele largou tudo, porque aquilo já não tinha mais, já não era mais o importante para ele, já não era mais aquilo que o satisfazia. E a Bíblia diz que ele seguiu a Jesus. Então é muito simples quando se entende essa palavra. Não é sobre nós. Nós temos que entender que o lugar onde Deus nos colocou para prosperar não é sobre nós, é sobre o propósito que Ele tem através de nós. Quando Deus nos chamou como pastores, como missionários, como pregadores do Evangelho, não é sobre nós, é sobre o propósito que Ele tem sobre as vidas que precisam ouvir o Evangelho. Quando Deus nos chamou como empresário, não é sobre nós, sobre as nossas conquistas, é o que nós podemos fazer com as nossas embarcações para servir a Jesus, para servir o reino de Deus. Entenda, não é sobre você. João, ele disse que o homem não tem nada na terra se do céu não lhe for dado. Então entenda essa palavra nessa tarde. Não é sobre você, não é sobre o que eu posso, não é sobre eu ter sorte, não é sobre eu ter azar, não, é sobre Deus, é sobre o propósito de Deus através da minha vida. Quando nós entendemos isso, as coisas fluem, os planos de Deus se desdobram, se desenrolam, se concretizam em nossas vidas. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Reformule o seu caráter, reformule a sua personalidade, reformule a sua fé. E tente mais uma vez. Tenta mais uma vez. Mas dessa vez, no propósito daquele que lhe chamou. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.